Em um dia que deveria ser de celebração, fui relegada ao fundo, em uma cadeira dobrável na cozinha, onde observava meu filho se casar através de uma porta que balançava. Foi ali, com um prato de camarões na frente, que assisti a toda a cerimônia e festa. Eu paguei por cada detalhe do casamento. As flores, as cadeiras, o buffet, tudo. Mas quando a música começou e os discursos começaram a ser feitos, eu não fazia parte disso. Não estava lá. Não fui chamada para dançar, nem para ouvir os votos de felicidade. Fiquei em silêncio, sorri, e quando o último pedaço de bolo foi consumido, tomei uma decisão que alteraria tudo. Não houve nenhuma indicação de que eu estivesse incluída. Não havia uma plaquinha com meu nome, nem sequer um cumprimento. Apenas uma cadeira de plástico com uma toalha de papel jogada por cima, ao lado de bandejas usadas e um carrinho de serviço quebrado. O cheiro de marinara se espalhava no ar, misturado ao vapor quente da cozinha. Senti a proximidade dos fornos com seu calor abrasador contra minhas costas, enquanto algo se apertava dentro de mim. Olhei para o meu vestido de chifon suave, da cor rosa pálido, feito à mão. Passei horas me preparando para este dia, tentando convencê-la a mim mesma de que seria tão especial para mim quanto para os outros. Mas ao chegar ali, percebi que ninguém se importava. Daniel, meu filho, estava tão imerso no seu próprio mundo, sorrindo de forma exagerada, ajustando os punhos de sua camisa social e cumprimentando a mãe da noiva como se ela fosse a pessoa que sempre esteve ao seu lado. Ela parecia ser a mãe que ficou acordada nas noites em que ele teve pesadelos. A mesma que pegava turnos extras para bancar o aparelho dentário dele, enquanto eu, na minha luta diária, tinha que escolher entre pagar o aluguel ou garantir que ele tivesse um sorriso bonito. Segurei minha bolsa de couro bege, aquela que ele me deu anos atrás no Dia das Mães. As minhas mãos tremiam. Eu podia sentir a vibração em meus pulsos, como se algo estivesse tentando escapar através dos meus dedos. Um jovem, provavelmente o gerente do catering, veio até mim de maneira hesitante. Ele me informou que eu deveria esperar ali, pois a noiva não queria que a estética da festa fosse comprometida por algum visual fora do tema. Eu fiquei ali, em choque, sem entender o que estava acontecendo. A música, as risadas, os aplausos, tudo isso vindo de dentro da festa. Eu estava à parte de tudo isso. Era como se eu fosse invisível. Sentei-me na cadeira que rangia e reparei em uma mancha escura no chão sob os meus pés. Olhei para minhas unhas, recém-feitas, pintadas de rosa suave, e em seguida para o pedaço de frango frio que alguém havia deixado à minha frente. Eu não toquei no prato. Estava ali, observando tudo com um misto de dor e resignação. O pior de tudo, eu não disse uma palavra, nem uma única palavra, porque era o dia dele, o dia do meu filho, e eu me convenci de que não deveria estragar isso para ele. Havia pago por tudo isso, as flores, as cadeiras, o buffet. Eu ainda acreditava que o fato de eu ter bancado tudo aquilo significava algo. Tirei da bolsa o programa do evento, aquele papel bonito, com a caligrafia elegante, que foi entregue na igreja. Nenhuma menção a mim, porém. A mãe da noiva foi quem a acompanhou até o altar. O pai da noiva fez o primeiro discurso. E eu? Eu estava apenas ali, de fundo, uma sombra na cozinha, uma espectadora do casamento de meu próprio filho, sem nenhum lugar digno. A porta da cozinha se abriu novamente, e eu vi o brilho da cristaleira, as luzes douradas refletindo enquanto a banda começava a tocar. Daniel e Emily dançavam sob a luz suave, mas ele não me olhou uma única vez. Eu pressionei a toalha de papel contra minha boca como se estivesse limpando alguma mancha invisível. Minhas lágrimas começaram a arder, mas eu me disse que era só o cheiro da cebola na cozinha, a umidade do vapor vindo de dentro, e não a traição que eu sentia lá dentro. Mas era assim, eu sabia. E no fundo de mim, algo se partiu silenciosamente, como um vidro que racha sem que você perceba, mas depois se estilhaça completamente. Eu olhei fixamente para a parede à minha frente, onde a tinta estava descascando atrás de um extintor de incêndio. Fiquei ali, fixando aquele ponto até que sentia que poderia queimar um buraco na parede com meu olhar. Era o único ponto de ancoragem que eu tinha naquele momento. A única coisa que impedia que eu caísse aos pedaços na frente de todos. Eu me concentrei ali, naquele ponto, até que não pude mais suportar. A dor, a raiva, tudo o que eu sentia dentro de mim começou a se formar como uma onda. Mas eu não queria chorar. Não queria perder o controle. Respirei fundo mais uma vez. O frango à minha frente esfriou, mas eu não o toquei. Logo, alguém trouxe a sobremesa. Não senti o gosto. Apenas olhei para ela. As camadas de ouro e branco pareciam a visão perfeita que Emily sempre sonhou. Mas eu estava longe disso. Eu não tinha mais forças. Não tinha mais nada a dar.
A ligação que fiz foi direta, clara, sem espaço para explicações. 3 simples cancelamentos. A floricultura para o evento de amanhã. O segundo pagamento para a banda. O bar aberto que seria oferecido até meia-noite. Minha voz estava calma, sem qualquer sinal de emoção. Quando desliguei, não senti culpa. Não senti remorso. O que senti foi algo que há anos eu não sentia. Poder. Olhei para as minhas mãos, que já não tremiam mais, e meu coração não estava mais acelerado. Agora havia apenas um zumbido silencioso, como o som de um motor voltando à vida. A festa seguiu seu curso, mas eu já não fazia parte dela. O som da música que vinha da recepção, o riso das pessoas e o brilho das luzes douradas me pareciam tão distantes. Eu estava ali, fisicamente presente, mas completamente invisível. Sentada naquela cadeira de plástico desconfortável, eu observava o que acontecia à minha frente, o que deveria ser o maior dia da vida do meu filho, mas sentia que eu estava assistindo a tudo de um mundo paralelo. Eu havia dado tanto de mim mesma para aquele momento, e no final, era só uma espectadora, esquecida e ignorada, isolada na cozinha. Naquele momento, o que mais doía não era o fato de não ter sido incluída, mas sim o quanto eu havia me sacrificado para que tudo fosse perfeito para ele. Eu vi Daniel, em sua camisa social impecável, indo de um lado para o outro, sorrindo para todos, ajustando seus punhos de camisa com um sorriso largo, cumprimentando a mãe da noiva como se ela fosse a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. Tudo nele exalava felicidade, mas era uma felicidade construída sobre a minha exclusão, sobre a minha invisibilidade. Ele parecia não se lembrar da mulher que o criou, que abriu mão de tantas coisas por ele, que se dedicou integralmente para que ele tivesse uma vida melhor. Eu, que o amei com toda a minha alma, agora estava ali, relegada ao segundo plano, sem nenhum reconhecimento, sem nenhum valor. A esposa de Daniel, Emily, estava no centro da atenção, como deveria ser, mas eu não conseguia deixar de sentir uma pontada de dor quando via a maneira como ela interagia com Daniel. Ela parecia estar tomando o lugar de alguém que sempre deveria ter sido importante para ele. A mãe da noiva, com sua aparência impecável e suas palavras doces, parecia mais à vontade do que eu nunca teria sido. Ela se mostrava carinhosa, cuidadosa, como se tivesse sido a responsável por tudo o que aconteceu na vida dele, como se tivesse sido ela quem cuidou dele durante a infância e adolescência. Ela não sabia, mas na verdade era eu quem estava lá quando ele teve suas noites de pesadelos, quando ele precisava de cuidados, e eu não podia pagar por mais do que o básico. Mas agora, tudo o que restava era me sentir invisível, uma figura apagada na multidão. Eu não consegui mais me conter. Olhei para o meu prato de comida, a carne fria que ninguém havia sequer se preocupado em retirar, e me senti tão pequena. Minha mão ainda tremia, mas agora não era mais pela raiva ou pela dor do momento. Eu estava começando a compreender a verdade dolorosa. Eles haviam me relegado a uma posição secundária, uma simples figurante na própria história da minha vida e da vida do meu filho. Fui sendo empurrada, com pequenas ações, até o fundo, até aquele canto esquecido da cozinha, onde ninguém iria me ver ou me ouvir. Era como se minha existência, toda a minha contribuição para aquele evento, não tivesse valor algum. Eles estavam vivendo o sonho deles, não o nosso, o sonho que eu havia ajudado a construir. Foi quando, finalmente, tomei a decisão que precisava ser tomada. Eu não precisava mais suportar aquilo. Olhei para o programa do evento, o que me foi entregue na igreja. Nenhuma palavra sobre mim, apenas a menção aos pais da noiva, como se eu não tivesse participação alguma naquela cerimônia. E não apenas na cerimônia, mas na vida do meu filho. O nome deles estava lá. O rosto da mãe da noiva era destacado, enquanto o meu se via completamente apagado. Aquilo foi o suficiente para que uma força crescente começasse a se formar dentro de mim. Eu não iria mais permitir ser tratada dessa maneira. Não mais. Foi então que comecei a tomar as ações que eu sabia que seriam necessárias. Peguei meu celular com firmeza, e com a voz calma e decidida, fiz a ligação que mudaria tudo. Primeiro, cancelei a floricultura. Não mais flores para o almoço de amanhã. Depois, cancelei o restante do pagamento para a banda. A festa não ia continuar com a minha ajuda. E por último, cancelei o bar aberto que estava programado para a noite. Quando desliguei o telefone, me senti estranhamente leve. Não houve culpa, não houve arrependimento. Em vez disso, senti um poder novo, algo que não sentia há anos. O poder de decidir, de controlar a situação que me estava sendo imposta. Eu estava no controle agora. Não mais uma espectadora. A festa continuava, mas eu estava em outro lugar, em outro estado emocional. Quando desliguei o telefone, comecei a me sentir mais forte. A música ainda ecoava de dentro da recepção, mas agora eu não me importava mais. Eles podiam seguir com o casamento deles,
Mas eu já havia decidido o meu caminho. Eu não seria mais a mãe invisível, a mulher que se sacrificava sem ser reconhecida. Já havia tomado minha decisão. Ainda naquela noite, deitada naquela cama de hotel, com o silêncio da madrugada me envolvendo, eu sabia que a partir daquele momento, as coisas não seriam mais as mesmas. O telefone vibrou novamente. Uma nova chamada de Daniel. Mas eu não tinha mais nada a dizer. Eles tinham feito suas escolhas. E eu também fiz a minha. O silêncio que se seguiu não foi um silêncio de fraqueza, mas um silêncio de controle, de poder. Eu não responderia a mais ninguém. Eles iriam lidar com as consequências do que fizeram. De manhã, ainda sentindo o peso das decisões que tomara, olhei para o celular, mas não senti a necessidade de atender. Não era mais sobre eles, era sobre mim. Eu estava recuperando minha vida, minha dignidade, minha paz. Eles que buscassem respostas. Eu não precisava mais justificar meu lugar no mundo. A noite anterior foi uma mudança de perspectiva para mim. Agora, eu sabia o que fazer. Quando vi os números no meu cartão de crédito, vi as cobranças não autorizadas feitas para uma festa que não havia sido completamente minha, percebi o quanto eles haviam ultrapassado meus limites. Eu não sabia que o dinheiro gasto já estava além do que deveria, mas vi ali a confirmação do abuso. No entanto, naquele momento, vi também a oportunidade de tomar o controle. Já não restava mais espaço para desculpas. As mentiras haviam se desfeito, e agora era a hora de ser eu mesma. O passado ficou para trás. Eu sabia o que eu tinha feito por eles, o que tinha dado de mim mesma, e isso agora era tudo o que eu precisava. Os dias seguintes foram um turbilhão de pensamentos e sentimentos, mas algo dentro de mim havia se quebrado de maneira irreversível, e eu não poderia mais ignorar isso. Quando as primeiras mensagens começaram a chegar, uma parte de mim queria atender, ouvir, justificar a minha decisão. Mas uma parte muito mais forte me dizia que eu não precisava disso. Eu já havia feito minha parte. Agora era a hora de deixar que eles arcar com as consequências das escolhas que fizeram. Eu não era mais a mulher que se sacrificava para agradar, a mulher que aceitava tudo em nome da felicidade dos outros. Eu tinha acabado de dar um basta. Daniel continuou tentando entrar em contato, e suas mensagens foram ficando cada vez mais insistentes. Ele não entendia. Ele não queria entender. Estava claro para mim que ele não tinha ideia do que realmente acontecia por trás de tudo. Não sabia o quanto eu tinha me doado, o quanto tinha deixado de lado para que ele tivesse a vida que teve. Não sabia o quanto tinha me esforçado para tornar cada momento especial para ele, mesmo quando não tinha nada para dar. Não sabia, porque nunca percebeu. Ele se esqueceu de quem eu era, do que eu fiz por ele. Em vez disso, ele estava confortável em sua nova realidade, rodeado de luxo e glamour, enquanto eu era apenas um acessório na vida deles. Era estranho como por tanto tempo eu me anulei para ser tudo o que ele precisava. Eu deixei de ser eu mesma, me transformando em uma mãe dedicada que não precisava de reconhecimento, que não precisava de nada além de vê-lo feliz. Mas naquele momento, percebi que a felicidade dele não era mais o suficiente para mim. Eu não era mais uma sombra em sua vida, uma figura invisível que aceitava ser tratada como tal. Eu queria mais. Eu precisava de mais. E não seria ele, com sua nova vida, que me diria como viver a minha. As mensagens de Daniel começaram a se tornar mais agressivas, mais desesperadas. Ele me perguntava por que eu havia cancelado tudo. Ele não conseguia entender que o simples fato de me sentar ali, sem ser reconhecida, sem importância nenhuma, já havia sido a gota d'água. Ele estava mais preocupado com o que ele perdeu, o que eu havia tirado de sua festa, do que com o que ele realmente havia feito comigo. Ele não via, ele não sentia, e talvez nunca fosse capaz de ver. Emily, sua esposa, também tentou entrar em contato. Suas palavras eram recheadas de uma falsa simpatia, tentando se justificar pelo que havia acontecido, como se tudo fosse apenas um mal-entendido. Mas não era. Não era um erro. Era uma escolha. Eles tinham me colocado ali de propósito. Eles haviam me isolado, como se eu fosse uma estranha, como se eu fosse a última pessoa que merecia estar presente, como se eu fosse uma convidada de segunda classe no próprio casamento do meu filho. Eu não sabia o que responder a eles. Não sabia como explicar algo que nem eu mesma conseguia entender completamente. Como eu havia chegado até aquele ponto? Como era possível que a mulher que deu tudo por seu filho estivesse sendo tratada dessa maneira? Como eu havia me deixado chegar a esse ponto? Eu não sabia a resposta, mas sabia que, naquele momento, eu tinha que tomar uma decisão que fosse minha. Não era sobre eles. Era sobre mim. Eu precisava de um novo caminho, um novo rumo. O tempo passou, e eu continuei recebendo mensagens, ligações e até visitas, mas nenhuma delas me fez voltar atrás. A verdade estava clara. Eu tinha sido ignorada.
tratada como uma convidada indesejada na festa mais importante da vida do meu filho. Eles haviam escolhido a outra família. Eles haviam me descartado. E eu não ia mais fazer parte disso. O telefone ficou mudo por alguns dias, até que uma mensagem de Daniel chegou. Algo diferente. Ele me disse que queria conversar, que precisava entender o que aconteceu, que a situação estava fora de controle. Eu olhei para o celular e, pela primeira vez, não senti uma necessidade de responder. Eu não estava mais disposta a explicar o que ele não queria entender. Eu não precisava mais dele para validar quem eu era ou o que fiz por ele. O dia do casamento já havia passado, e as consequências dos meus atos estavam agora sendo sentidas por eles, não por mim. No fundo, eu sabia que isso era necessário. Eu precisava criar uma distância, uma linha que não poderia mais ser cruzada. Eu precisava deixar de ser a mulher que se colocava em segundo plano. Eu não seria mais a mãe que se sacrificava para agradar a todos e que recebia nada em troca, a não ser frustração e decepção. Eu já havia dado tudo de mim, e agora era hora de focar em mim mesma. Passaram-se mais alguns dias de silêncio, e então uma carta chegou à minha casa. Era uma carta do meu ex-marido, Michael. Fiquei hesitante por um momento, mas acabei abrindo. Dentro da carta estava a revelação que eu nunca imaginei ouvir. Eu soube a verdade. A verdade que me deixaria sem chão. Daniel não era meu filho biológico. Ele nunca foi. Ele foi fruto de um relacionamento extraconjugal de Michael com outra mulher. Emily era, de alguma forma, uma peça do quebra-cabeça que Michael nunca me contou. A carta dizia que ele soubera da verdade há anos e que ele nunca teve coragem de me contar. Eu li aquelas palavras, e algo dentro de mim se quebrou ainda mais. Tudo o que eu vivi, tudo o que eu havia feito, era baseado em uma mentira. Eu havia dado minha vida por um filho que, no fundo, nunca foi meu, e isso mexeu comigo de uma maneira que eu não sabia como processar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se libertou. Eu não estava mais tão ligada àquele passado. A revelação, por mais dolorosa que fosse, me deu clareza. Eu não precisava mais lutar por algo que nunca me pertenceu de verdade. Eu já tinha feito minha parte, e agora era hora de seguir em frente, de deixar o passado para trás. Eu fechei os olhos por um momento e respirei fundo. Não havia mais lágrimas a derramar. Eu não era mais a mulher invisível, a mãe que se sacrificava em silêncio. Eu estava finalmente pronta para viver minha própria vida, sem culpa, sem arrependimentos. Eu estava pronta para ser quem eu realmente sou, e ninguém, nem mesmo Daniel, poderia mais me definir. Naquela noite, depois de ler a carta, coloquei um fim definitivo. Joguei fora o que não servia mais. Deixei para trás tudo o que me prendia a uma vida que não era minha. Não era mais sobre agradar a ninguém. Não era mais sobre ser a mãe que todos esperavam. Eu tomei o controle da minha vida. E pela primeira vez, senti um peso saindo de meus ombros. A revelação que eu recebi da carta de Michael foi o ponto de virada. Não só a verdade sobre Daniel ter sido um filho biológico de outra mulher, mas a confirmação de que toda a minha vida, todo o meu esforço e sacrifício, havia sido construído sobre algo que não existia. Por um momento, eu me senti arrasada, mas a dor foi rapidamente substituída por algo mais forte: clareza. A mentira, por mais dolorosa que fosse, me deu a chance de finalmente ver a situação de uma perspectiva diferente. Eu não tinha mais que viver de acordo com o que os outros queriam. Eu havia dado tudo o que poderia. E agora era hora de seguir em frente, focar em mim mesma. Nos dias seguintes, os telefonemas de Daniel continuaram. Mas o que antes me causava uma sensação de culpa ou confusão, agora só me trazia um profundo cansaço. Ele queria respostas. Queria entender por que eu fiz o que fiz. Por que cancelei tudo. Mas eu não tinha respostas fáceis. Eu não tinha que justificar minhas ações. Não mais. Não seria mais o alvo de suas frustrações ou a mulher que tinha que se adaptar às suas conveniências. Eu já estava mais que cansada disso. Naquela manhã, enquanto olhava o telefone, senti um impulso de desligá-lo. Não para fugir, mas para finalmente perceber que eu tinha o controle. Não era mais sobre as expectativas de Daniel ou Emily. Eu não era mais a mulher que ficava à sombra de todos, sacrificando-se por eles sem ser reconhecida. Minha vida, minhas escolhas, meu espaço eram importantes. Pela primeira vez, eu sabia disso com clareza. Decidi que não mais me faria de vítima ou me deixaria ser tratada como tal. A rejeição que senti na festa do casamento foi a última gota. Eu não seria mais a mulher à margem. E era hora de criar meu próprio caminho, uma vida que tivesse mais significado para mim. Não era mais sobre a dor de ser ignorada, era sobre o poder de me reerguer, de recomeçar. Eu já não queria mais justificar minhas ações, minha posição. Eu não queria ser parte do mundo deles, um mundo que não me valorizava. E foi isso que fiz. Sem falar com ninguém, entrei no meu quarto, sentei-me na cama e olhei para os papéis espalhados sobre a mesa. O que restava da minha vida com eles?
O que restava das expectativas que eu carregava? Nada mais. Tudo o que eu tinha agora era o controle, e isso era suficiente. Abri uma nova página, a minha. Em um impulso, comecei a tirar da estante os álbuns de fotos de Daniel. Cada página, cada momento que eu havia guardado, foi cuidadosamente retirado e colocado em uma caixa. Não com raiva ou amargura, mas com uma sensação de liberdade. Eu estava guardando esses momentos, esses pedaços de uma vida que não me servia mais, e já não sentia que deveria carregá-los. A caixa ficou ali, no canto, como um lembrete de que o passado já não me definia mais. Ele pertencia a um tempo que já não existia, e agora eu estava livre disso. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, estava disposta a aceitá-lo. Eu havia vivido por tanto tempo no reflexo dos outros, tentando atender às expectativas deles, que esqueci de viver por mim mesma. Agora, essa era a minha oportunidade. Naquela tarde, peguei meu celular e liguei para o salão de eventos. A mulher que me atendeu parecia um pouco surpresa, mas eu expliquei calmamente que não precisava mais dos serviços que eu havia contratado para o evento que aconteceria no dia seguinte. Não era apenas o cancelamento dos serviços do casamento. Era uma ação simbólica, uma afirmação de que eu não precisaria mais gastar minha energia para agradar os outros, para garantir a felicidade de quem nunca me fez sentir especial. Eu fiz o mesmo com o DJ e a floricultura. Sem explicações longas, sem justificativas. Apenas disse o que eu precisava dizer. Os serviços estavam sendo cancelados, sem mais nem menos. O poder de escolha estava finalmente em minhas mãos. E era isso que eu queria. Eu não precisava de uma festa, nem de uma celebração de casamento, para ser reconhecida. Eu era suficiente, do jeito que estava. E essa era uma verdade que eu começava a aceitar. Aqueles dias seguintes foram solitários, mas não de uma forma triste. Era uma solidão reconfortante. Eu havia vivido muito tempo buscando a aprovação de outros, e agora estava aprendendo a viver para mim mesma. Não foi fácil, claro, mas foi necessário. O telefone continuava tocando, mas eu estava firme. Não atendia mais a ninguém. Não era desprezo, não era raiva. Era simplesmente o reconhecimento de que, no fundo, eu precisava cuidar de mim. Foi em uma dessas manhãs que, enquanto tomava café sozinha na minha cozinha, com a janela aberta e a luz suave entrando, percebi que eu estava no controle da minha vida. Não mais uma peça de um jogo que não tinha sido feito para mim. Eu estava criando um novo espaço, uma nova identidade. E pela primeira vez, sentia que tinha todo o direito de fazer isso. Naquele momento, tomei outra decisão. Era hora de recomeçar. A vida, até então, havia sido dedicada aos outros. Mas agora, era meu momento. Eu sabia que precisaria de coragem para seguir em frente, mas também sabia que, no final, valeria a pena. Era hora de me dar a chance de ser quem eu sempre deveria ter sido. Eu mesma, sem amarras, sem expectativas externas, sem culpa. Apenas eu. Naquela mesma tarde, comecei a escrever um e-mail. Um e-mail simples, direto e com um tom calmo. Era para Daniel. Não para pedir desculpas, não para explicar o que eu tinha feito, mas para finalmente colocar em palavras tudo o que eu sentia. Eu estava tentando não só me libertar, mas também deixar claro que o que aconteceu não era apenas sobre uma cadeira em um casamento. Era sobre todo o amor e sacrifício que eu dei e que nunca me foram devolvidos. Eu não esperava uma resposta. Não mais. O que escrevi foi para mim, para minha própria cura, para finalmente entender que, em primeiro lugar, eu deveria me dar valor. Eu não seria mais a mulher que colocava os outros em primeiro lugar, ignorando a si mesma. Eu estava agora colocando meu valor como prioridade. O silêncio continuou a preencher os dias seguintes, mas de uma maneira completamente diferente. O telefone não tocava mais com as mensagens frenéticas de Daniel ou as chamadas de Emily tentando, de alguma forma, reparar o dano que haviam causado. Eu sabia que eles estavam tentando entender o que tinha acontecido, que estavam sofrendo com as consequências de suas escolhas, mas não me importava. Não mais. Eu havia dado muito de mim para aqueles relacionamentos, para aquele filho, e eles nunca souberam o que era valorizar isso. Eu passei o restante da semana reorganizando minha vida. A cada passo, a cada decisão, eu sentia como se estivesse tirando um peso de cima de mim. As fotos que antes decoravam as paredes da casa, as lembranças do casamento de Daniel, todos os momentos que eu tentei preservar com tanto carinho, foram cuidadosamente embalados e guardados em caixas. Não com raiva, mas com a serenidade de quem finalmente entendeu que a vida que eu vivi não era a única versão possível de mim mesma. Eu me reconstruía, e cada item que eu guardava simbolizava um pedaço do passado que eu estava deixando para trás. A casa estava mais vazia, mas o silêncio não me incomodava. Em vez de sentir solidão,
comecei a experimentar um tipo de liberdade que nunca soubera que existia. Não tinha mais o peso da obrigação, não havia mais a pressão de ser o que os outros esperavam. Eu estava finalmente sendo eu mesma, sem as expectativas que sempre impus a mim mesma para agradar os outros. Pela primeira vez em muito tempo, minha vida estava sob meu controle. Eu me sentia dona de minha história, não mais uma coadjuvante, e isso era incrivelmente libertador. Eu também decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Comecei a focar em mim. Deixei de lado a constante preocupação com os outros. O que pensavam de mim? O que precisavam de mim? Comecei a retomar atividades que me faziam feliz, como a jardinagem, que sempre adorei, mas que deixara de lado por causa das minhas responsabilidades com Daniel. Também passei a me cuidar mais. Comecei a fazer caminhadas pela manhã, a visitar amigos que não via há muito tempo e a redescobrir o prazer simples de ser quem eu era, sem as amarras da maternidade ou dos outros papéis que havia assumido. Em um desses dias, depois de um passeio tranquilo no parque, comecei a perceber uma mudança no meu interior. Eu não estava mais apenas reagindo à vida, esperando que as coisas acontecessem ao meu redor. Eu estava começando a criar minha própria história novamente, do meu jeito. Eu estava aprendendo a ser a protagonista da minha própria vida, e isso trazia uma paz imensa. Antes, a ideia de ser invisível ou não reconhecida me fazia sofrer profundamente. Mas agora eu estava entendendo que não era necessário o reconhecimento de ninguém para que eu fosse suficiente. Uma das coisas que mais me impressionou nesse processo foi a forma como comecei a perceber o que realmente importava para mim. Não era mais sobre os outros ou sobre ser valorizada pelas minhas ações. O que me importava agora era ser fiel a mim mesma, aos meus próprios sentimentos e ao que eu queria para a minha vida. Eu me dei permissão para deixar de lado as expectativas externas e passei a valorizar minhas próprias necessidades e desejos. Foi então que, em uma manhã tranquila, algo muito inesperado aconteceu. Uma mensagem de Daniel apareceu no meu telefone. Ele não estava mais tentando me convencer a voltar atrás, nem questionando minhas ações. Sua mensagem foi simples e direta, pedindo desculpas por tudo. Ele escreveu que agora entendia, que finalmente via o quanto eu havia me dedicado, e o quanto minha ausência naquele casamento não foi apenas dolorosa para mim, mas também para ele. Ele estava tentando ser honesto consigo mesmo e admitiu que estava errado ao me colocar de lado. A mensagem não me fez sentir raiva ou tristeza, como eu imaginei que sentiria. Eu não estava mais buscando a aprovação dele. Na verdade, fiquei surpresa com a mudança no tom de sua mensagem, mas ao mesmo tempo, não senti a necessidade de responder de imediato. Eu sabia o que essa mensagem significava. Era a tentativa dele de voltar a ter algum tipo de conexão comigo, mas dessa vez, eu já estava em um lugar em que a conexão só ocorreria se fosse genuína e respeitosa. Não precisava mais de explicações ou reconciliações forçadas. Eu já havia seguido em frente. A mensagem foi lida, mas não respondida. Não porque eu quisesse ignorá-lo, mas porque eu finalmente percebi que meu valor não dependia mais da aceitação dele. Eu era mais do que a mãe sacrificada que sempre se colocava em segundo plano. Eu não queria mais viver uma vida de expectativas não atendidas, de sacrifícios sem reconhecimento. Eu estava vivendo para mim mesma agora, e isso era o que realmente importava. A decisão de não responder não veio de um lugar de rancor, mas de autocuidado. Eu não precisava mais justificar minhas escolhas ou buscar a validação de ninguém. Eu sabia o que tinha feito por ele, o quanto me dei para que ele tivesse a vida que teve. Mas agora, a prioridade era minha. Eu precisava continuar minha jornada e me afastar de um ciclo que já havia se encerrado. Daniel precisava aprender a lidar com as consequências de suas próprias escolhas, e eu precisava continuar com a minha vida. Eu passei os dias seguintes reorganizando a casa e minha mente. A cada novo passo que eu dava, a cada pequena decisão que tomava, sentia-me mais forte. Não havia mais pressa. Não havia mais aquela sensação de urgência para agradar a todos. Eu estava vivendo meu próprio tempo agora, e isso me dava uma sensação de paz que eu nunca havia experimentado antes. A noite caiu, e eu me encontrei sentada na varanda, olhando para as estrelas. Estava sozinha, mas não me sentia solitária. O silêncio era reconfortante. Eu havia finalmente encontrado o equilíbrio que tanto buscava. Eu estava em paz comigo mesma. Foi quando decidi que era hora de escrever mais um capítulo da minha vida. Não para Daniel. Não para ninguém além de mim mesma. Eu escrevi em um diário, refletindo sobre tudo o que havia acontecido e como aquilo me transformou. Eu sabia que não poderia mudar o passado, mas agora tinha as rédeas do futuro em minhas mãos. A verdadeira liberdade não estava em ter o reconhecimento dos outros. Estava em viver a minha verdade, ser quem eu sou, sem desculpas, sem concessões. Eu me tornei dona da minha história. E isso foi o que realmente importava. O passado ficou para trás.
E o futuro agora era meu para construir.